Fala aí, galera, estamos de volta aqui no nosso canal do YouTube para mais um episódio de número 51 do nosso podcast Papo Reto com Márcio Pozzobon. Agradecendo aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozzobon Representações, Cláudia Pozzobon Massoterapeuta, Academia Vida e Saúde e Irmãos Cancelli, 50 anos sempre presente nos melhores eventos. E no nosso episódio de hoje, nosso bate-papo muito bacana com Tarcísio Almeida, ele que da carreira dos gramados está com a missão de revelar talentos para o futebol brasileiro. A gente curte já após o recadinho de Irmãos Cancelli. Irmãos Cancelli, distribuidora de bebidas Coca-Cola para Joaçaba e toda a região. Trabalhamos com Coca-Cola, Monster, Powerade, Del Valle e cervejas como Kaiser e Eisenbahn. E muito mais. Venha nos visitar ou faça seu pedido agora. É isso aí, gente. Estamos no nosso episódio de número 51. Hoje recebendo a presença do meu grande amigo Tarcísio, cara que brilhou nos gramados aqui em Joaçaba, no Da9, e também veio do Rio de Janeiro para cá através do futebol e aqui ficou. Tarcísio, prazer em recebê-lo. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, né? Agradecer o amigo pelo convite, né? Eu te acompanho o trabalho, é um trabalho muito profissional, muito bacana, né? Então, estamos muito satisfeitos de estar aqui representando aqui junto com o amigo hoje. Bom, gente, o Tarcísio ele veio para Joaçaba para jogar futebol natural do Rio de Janeiro, né, Tarcísio? Conta para nós como é que foi o teu início no futebol e como é que o Tarcísio veio parar aqui em Joaçaba, cara. Na verdade, eu sou fluminense, né? Digamos, porque eu sou de Miracema, uma cidade maravilhosa lá no estado do Rio de Janeiro. Nasci lá, me criei lá. Aí, aos 16 anos, eu fui para o Rio de Janeiro, para a capital, né? Mas o começo foi mesmo como a maioria da garotada, né? Na rua, brincando, né? Duas travinhas de chinelo. Exatamente, rapaz. Duas travinhas de chinelo, chão batido, descalço, né? E aos poucos a gente foi, né? Jogando e aprendendo, né, juntamente com os companheiros, que o jogo em si já faz você aprender, né? Você jogando uma pelada, você já está aprendendo ali, né? Então é muito gratificante, cara. Depois, quando cheguei ali pelos 13, 14 anos, comecei a jogar no time principal do nosso bairro lá, né? Que é um time que era chamado Granja, que era o time do Seu Modesto, o Wilson, pessoas assim que em todo lugar que tem a disponibilidade, né? A paixão para fazer o time da rua, da comunidade. E ali a gente foi se destacando, né? Depois fomos chegando nos times, assim, digamos, mais principal da cidade. Joguei no Operário lá, da minha cidade, né, que era com o seu Jair. Aí em 82 eu fui para a capital passar um final de ano na casa dos meus tios, né? Fui com meu irmão. E, rapaz, eu tive a oportunidade, na verdade eu fui para fazer uma avaliação no Vasco, quando eu, né? Fazer uma avaliação no Vasco. Que antigamente a gente pegava a sacolinha, não tinha destino certo. Não tinha destino certo. Pô, vou lá no Vasco fazer uma avaliação hoje. Você arriscava, né? Meu irmão me levou. Fui com um primo meu também, que jogava demais também. O meu jogou no Flamengo, categoria de base. E bem no fim, no dia que nós chegamos lá no Vasco fazer essa avaliação, não tinha o treino. Era assim, a gente arriscava, né? Hoje não, hoje já tem um agendamento, é tudo um processo diferente hoje. Digamos assim, a coisa é mais profissional, digamos assim, né? E, rapaz, aí chegamos lá no Vasco, não tinha avaliação, aí voltamos, né? Por coincidência, quando nós chegamos na avenida principal para pegar o ônibus de volta para casa, eu vi um ônibus, rapaz, escrito na frente, assim, Madureira. Daí eu falei com meu irmão, me leva lá no Madureira. Aí fui lá no Madureira, chegamos lá para avaliação, tinha avaliação. E aconteceu um fato assim que me chama muita atenção com os meus amigos mais assim chegados, a gente conversa. Era muito atleta, muita criança, né, para fazer essa avaliação aí. Eu era juvenil na época. Na verdade é todo mundo em busca de um sonho, né? Todo mundo, cara. Então antigamente eles faziam por letra, né? Letra A formava um time, letra B outro, eu era o J, letra J. Aí na hora de eu entrar para fazer a avaliação, foi incrível, cara. Eu jogava de zagueiro. Na minha ideia, eu seria um zagueiro, né? Até pela forma que eu tinha de jogar, né? Porte físico. Isso, porte físico. Na minha idade ali, eu tinha um condicionamento melhor e o porte físico também, né? Mas depois eu maturei e fiquei baixo, eu tive que reinventar, cara. Aí fui para lateral aqui, eu vim como lateral, por exemplo, né? E eu treinei uns 25 minutos, eu treinei. Aí eles me tiraram do campo. Eu falei, mas o que aconteceu? Eu era menino de interior também, né?
Aí me tiraram, e daí o roupeiro me chamou e falou: ó, você tem que ir lá em cima na arquibancada, querem falar com você lá, mas eu fui naquela meio, né, Que eu cabreiro, assim, falei: o que que eu fiz aqui? Né, porque a pegada era forte. E ali é o cara, dentro do futebol, o esporte, né, cara? Você tem que se dedicar muito, cara. É, eu me dedicava, eu treinava, então quando eu tive essa oportunidade de ir lá fazer essa avaliação, eu fui mesmo com vontade de ficar, né, no clube aí. E me chamaram, eu fui na arquibancada. Daí estava lá o seu Arlindo e o seu Zequinha, dois ex-jogadores do Botafogo aí, da antiga. Perguntaram a minha idade, todo aquele processo. Daí falou: não, mas você é mesmo essa idade? Eu falei: sou. Que ano que você nasceu? Daí eu falei o ano e tal. Daí falou: você tá com o quê? Eu falei: tô com meu irmão. Meu irmão, o segundo irmão aí, né? E aí chamaram meu irmão também e perguntaram para ele qual a idade dele. Meu irmão falou na hora assim: não, então na segunda-feira vocês retornam aqui, traz o documento aqui para a gente ver que nós gostamos de você. Então foi uma coisa assim, muito rápida, sabe? Muito rápida mesmo. Eu me apavorei, falei: pô, mas como assim, já no Madureira aqui? É um time modesto, pequeno, mas a gente tem a noção, já tinha noção, pô, é do pequeno, você for desempenhar um bom trabalho, você chega no grande, né? Sim. O grande tá olhando, né? É, exatamente, né? E ali eu fiquei por alguns anos, depois eu fui para Brasília. Aí em 87, se eu não me engano, eu voltei para minha cidade, Miracema, que lá tinha um time da terceira divisão aí de profissionais, né? Aí fui convidado para jogar nesse time. Aí fiquei ali, joguei em 87, 88 e 89. Acho que fiquei 3 anos por ali, já meio querendo desistir, né? Já estava com 24, 25 anos. Mas aí, rapaz, por coincidência, né? Coisa do destino, eu fui passar um final de ano novamente na capital. Eu fui para casa da minha irmã, encontrei um amigo. Você conheceu o Manguinha, não sei se você lembra. Sim, o goleiro. Ele, Gigante. goleiro do Grêmio ele era. E o Grêmio tinha vindo aqui, se eu não me engano, ali em novembro, ali por 89. Final do ano, acho que o Grêmio esteve aqui fazendo amistoso, né? E ele veio também. E nesse meio tempo, o nosso saudoso Coelho conversou com ele, pós-jogo, o Grêmio tinha vindo fazer um amistoso aqui contra o Joaçaba. E eu encontrei com ele no centro do Rio. E ele me falou: pô, Tarcísio, como é que você tá? E tal. Eu falei: cara, não tô bem não, tô meio mal aí. Eu tava jogando no time da terceira, mas as coisas não estão acontecendo, né? Parte financeira, dificuldade, né? É enorme, né? Ele falou: cara, eu fui jogar com o Grêmio amistoso agora lá em Santa Catarina e eles me falaram que vão montar o time lá, o time que já é tradicional lá em Santa Catarina, mas porém estavam parados, né? E vão recomeçar novamente. Você não quer ir para lá? Eu falei: pô, cara, seria, né? Aí entramos no contato ali, começamos com o Coelho, o Colombo na época, e as coisas deram certo. Aí que eu vim parar aqui em Joaçaba, né? Joguei aqui, eu joguei em 1990. Tive uma dificuldade muito grande também, né? Porque você sai de um calor daquele, 40 graus, você chega aqui, eu senti bastante, né? Muito. Vocês cara. moravam na época na arquibancada que era embaixo ainda? Exatamente. Você lembra, Márcio? Eu passava embaixo para ir para casa ali. Exatamente. Já era frio andar na rua, imagina lá dentro. Então eu tive bastante dificuldade, rapaz. E daí joguei também em 91. 91 já foi melhor um pouco, né? Aí depois eu resolvi parar de jogar, né? Falei: pô, vou trabalhar e vou tentar outra situação, né? No trabalho. E daí eu saí daqui, fui para Capinzal, daí fiquei lá jogando os times amadores, né? Nesse meu tempo também já veio a ideia: pô, vou estudar, né? Eu tinha que fazer minha faculdade, né? Eu fiz a minha faculdade, né? Você formou em educação física? Sou formado em educação física, né? E também agora, tem 2 anos atrás, me formei também treinador. Tem uma faculdade do MEC que abriu no Brasil para treinador de futebol. Eu fiz essa faculdade também no Paraná, né? Tô com essa formação também, a gente está na luta, trabalhando. E tô feliz, cara. Feliz, né? Já na época a gente foi para o trabalho, mas com a esperança grande de fazer coisas boas pela frente, mais à frente, né? É o que aconteceu aí. Porque tive muita oportunidade aqui.
e tenho certeza que eu aproveitei elas, né? Até porque tem que haver tirando exceções, Modric, o Cristiano Ronaldo, o Messi, que jogam até os 80 se deixar, a vida do futebol hoje do atleta não é tão extensa, né? Então você tem que ter uma preparação para o pós. A hora que você resolve parar, você tem o que fazer, né? E tu já fez isso antes, já se formou e continua dando sequência, né? Exatamente, cara. A gente, você falando aí, Messi, Cristiano, incrível, né? São dois atletas 40 anos exemplares, jogando né? fino da bola, né? Todos os atletas, né, de base que tá vindo, tem que tirar eles como exemplo e seguir a risca, né? Veja bem, os caras jogando no alto nível com 40 anos de idade. Você veja bem também uma parte negativa do nosso futebol, né, cara? Você tem um Adriano Imperador, um Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Robinho. Esses caras, rapaz, era pra jogar 5 Copas do Mundo aí, ser campeão aí, né? E tem essas baixas, né? Nós brasileiros, às vezes, acomodamos demais, né? Qualquer coisinha já tá bom, estamos satisfeitos, né? E temos que querer mais, buscar, né? É isso que tu falou do Adriano Imperador. Para mim, um dos maiores desperdícios do futebol foi a carreira dele, né? O cara Exatamente. despontou, explodiu, de repente, do nada. Todos nós esportistas, né, ficamos tristes, né, com isso aí. Ele sabe disso aí, né? Ele tem a consciência do que ele... A gente observa, ouve as entrevistas dele, ele se culpa bastante, assim, nessa questão de pô, não fui mais à frente, porque faltou mesmo da minha parte, né? E fez falta para nós, né? No nosso futebol, né? Ah, sim, com certeza. Muita falta. E essa parte do treinador, você passou a ser técnico lá em Capinzal ou você foi técnico aqui também do Frei Bruno, algum time amador aqui também? Não, foi assim, essa parte que eu comecei a... É que assim, Márcio, eu sempre fui uma pessoa, você vem de casa, né, dos meus pais, eu sempre fui uma pessoa muito agregador, né? Entendeu? Quando, né, eu parei e, sabe, deu aquela luz, pô, vou trabalhar e depois vou tentar uma outra situação de faculdade, né? Mas aí eu fui jogar num time, depois que eu saí daqui, eu fiquei 1 ano sem jogar futebol, né? 1 ano, lá em Capinzal, trabalhando com meu amigo Jairo, me levou para lá e muito trabalho. Fiquei 1 ano praticamente sem jogar futebol, os times lá amadores, querendo que a gente fosse jogar e tal. Aí depois depois de 1 ano ali, mais ou menos, tinha um time lá chamado Bom Sucesso, lá da Cerâmica Andrade, lá em cima, um bairro, uma comunidade que tem lá, que é... Esqueci o nome da comunidade, o Bom Sucesso de... Esqueci o nome da comunidade. Minha, não sei o que, Berger. Lá em cima, Lá ali em cima, perto da Vila União, daquele Sim, lugar sim. ali. Eu esqueci o nome ali. Onde a família Andrade tinha a olaria lá, teve. É isso aí. E ali em Capinzal tinha um campeonato muito bom, rapaz. Nossa Senhora. Eles me convidaram para jogar, fui jogar com eles lá. Nesse meio tempo, o pessoal do Arabutã de Capinzal, né, me convidaram para jogar no ano seguinte para o Arabutã. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá no Arabutã, chegou o Lico também, que era o ponto esquerdo do Flamengo, campeão do mundo, catarinense, um cara espetacular, rapaz. Até me apavorei quando os caras falaram, pô, o Lico vai vir. Esse cara, eu via ele treinando e jogando no Maracanã. Treinando a semana na Gávea, que eu morava perto. Quando eu fui para a capital, eu morava perto da Gávea ali. Para quem conhece ali, sabe, eu morava na Rocinha. Então eu vi esse cara treinando, falei, pô, hoje o cara é meu treinador aí. Aí nesse meio tempo, quando eles me contrataram para o Arabutã, eles montaram uma escolinha. Pô, vocês trabalham na escolinha e tal, vamos montar uma escolinha aqui, você quer trabalhar? Eu falei, pô, quero. Foi ali que as coisas começaram mesmo, realmente. Ali, quando o Lico estava ali, a gente trabalhou uma época com ele na escolinha e tal. Aí depois fui para outros tipos de trabalho, né? E depois eu saí de Capinzal, em 96, eu acho. 96 eu saí de Capinzal. Aí fui para Lacerdópolis. Lacerdópolis me contrataram para ser um treinador da categoria de base ali. Do Lira, do CLE. Né? Ali o trabalho foi grande, muito bom, né, mano? Mas esses são 2 clubes que você citou de amadores, assim, que tem anos de história, né? O Arabutã, o Lira, que nem o nosso Frei Bruno aqui em Joaçaba, são times que estão há muito tempo em atuação, né? Exatamente, são times tradicionais, né? Time de muito respeito. O Arabutã tá com as portas fechadas há tempo, né? Mas o Lira não para. Joga uma competição durante o ano, mas tá ali vivo, né? Isso é importante. O Frei Bruno, acho que joga 2 competições por ano, também tá vivo ali, né? Estão resistindo bem ao nosso futebol aí, cara, dando esse time, né? Que não pode terminar. Tem muitos times de tradição aí que fecharam as portas, né, mano? Sim.
reabrir, futebol não pode parar, né? Tem que seguir. E você, como um ex-jogador, foi treinador e hoje trabalha com base assim, como é que você vê o cenário do futebol brasileiro hoje? Por exemplo, uma próxima Copa do Mundo, nós temos mais jogadores para revelar até lá, porque já temos uma base assim de uma idade bacana também, né? Eu vejo que sim, cara. Eu acho que temos tudo para fazer uma boa Copa do Mundo, sabe? Esse ano ainda. Esse ano ainda, né? Eu acredito ainda, com todas as dificuldades, porque nós temos um bom treinador. O que ele não teve muito foi tempo, né? O tempo, isso aí que nós temos que organizar, né? A CBF, os clubes, né? Os dirigentes têm que organizar isso aí. Não se pode ficar demitindo um treinador assim né? Qualquer resultado, entendeu? Você tem que, né, fazer um trabalho. Contratou um treinador, dá o tempo para ele fazer o trabalho. Fazer um ciclo, pelo menos, né? Um ciclo aí que as coisas, eu acredito que funcionam. Que para mim ele encontrou o time ideal dele no jogo da Escócia, no último jogo do grupo, né? Exatamente, muito pouco tempo para o trabalho dele, né? E é um dos melhores treinadores do mundo, né? Tem um currículo aí invejável. Né? Exatamente. E quanto para a próxima Copa, eu acredito também, se a gente manter, independente do que acontecer, manter ele, essa é a minha ideia, manter ele, né? Deixar ele continuar o trabalho, né? E deixar ele completar um ciclo aí, na próxima. Terminou essa Copa, independente do que acontecer. Vamos... que ele já renovou, ele já renovou, né? Já renovou, exatamente. Que tem muitos atletas bons ainda aqui né? O Brasil é recheado, né? Então tem essa dificuldade. Aí você pega, por exemplo, fazendo aqui rápido, o Marrocos, por exemplo. O volume de atleta que eles têm lá está longe de ser o que nós temos aqui. Isso às vezes confunde, é bom para nós, mas às vezes atrapalha também, né? Sim. Porque cada competição é uma equipe. Aí fica difícil, né? Você vai trocando. Eu não sei precisar quanto, mas foi muito atleta convocado aí até chegar nessa Copa do Mundo, né? Sempre é assim, né? Você não consegue manter uma equipe ali. Então isso dificulta, né? Pela quantidade de bons atletas que nós temos. A gente já trouxe aqui várias pessoas de associações, né? E você faz um trabalho também de captador de talentos. Você tem escolinha onde hoje? Em Lacerdópolis, tem aqui em Joaçaba? Na verdade, eu tenho Lacerdópolis, eu tenho também lá na Santa Bárbara, que é do Beija-Flor, que eu trabalho o time do Beija-Flor adulto também, né? Tem a Santa Bárbara e tem aqui a associação, né? Eu tinha essa ideia de que aqui, Lacerdópolis, em Joaçaba, estava carente de um trabalho no futebol de campo aí, né? E aí eu procurei alguns amigos aqui da comunidade São Brás e passei essa minha vontade para eles aí, né? E a coisa foi se concretizando, né? Apoiaram para a gente iniciar o trabalho, iniciamos um trabalho, né, em 2004, acho. 2004. Um passo a passo e agora, graças a Deus, virou associação, né? No ano agora de 2026, nós já estamos recebendo um fomento, né, para a gente botar as crianças para jogar competições, né, porque isso requer um pouco de a parte financeira, né? Sim. Que tipo de competição está disputando? Na verdade, esse ano nós já jogamos os joguinhos abertos, né, com a categoria sub-17. Por Joaçaba. Por Joaçaba, fizemos por Joaçaba. E agora nós estamos jogando um quadrangular com a categoria... Quadrangular não, a liga, aqui tem a Liga Meio Oeste de categoria de base, né? Foi formado por alguns professores, Diego, o Everton, e alguns professores já de educação física que já tinham as escolinhas deles aqui, né? O Everton Martini, o Rover, Alexandre Rover, né? Aí me convidaram para entrar também nessa competição. Então eu estou com a categoria sub-9 nessa competição, a sub-11 e a 13. Que daí pega Joaçaba, pega Luzerna, pega Videira, Campos Novos, Fraiburgo, né? Então a gente está também nessa competição com essas outras categorias aí. E o trabalho tem andado bem, sabe? Né? A gente está com a confiança muito grande que com o passar do tempo as coisas vão melhorar mais ainda, né? Para a gente entrar em outros tipos de competições mais fortes, né? E assim, a gente está lá lapidando as crianças, né? Você pega ali
no começo ali, atleta que nunca teve em escola de futebol. Só via pela televisão. Só via pela televisão. Nem futsal e nada, no campo. A dificuldade era grande. Mas a gente, com a nossa persistência, o nosso trabalho, né, as coisas estão andando, estão aprendendo, estão se divertindo, né? Porque hoje, assim, a gente percebe que na parte do futebol tem muita procura hoje pelo salão por ter o time da casa disputando uma liga nacional, disputando joga, tem um time adulto no caso, né? No campo hoje, por não ter um time profissional aqui, você tem onde escoar algum talento que se destaque? Ah, tem sim, rapaz. Graças a Deus, como eu te falei antes, eu sempre fui uma pessoa muito agregador. Isso faz com que a gente constrói amizades, né? Fortes amizades aí, né? Dentro dos clubes que a gente já passou, com alguns dirigentes, tem algumas empresas, né, de futebol que hoje isso é assessorias, né, que é muito comum hoje, né? Muito comum dentro do país hoje. Então a gente tem esse conhecimento, cara. Região de São Paulo, Rio de Janeiro, né? E graças a Deus a gente está trabalhando, precisa de muito trabalho, né, cara? Porque a dificuldade é muito grande, né? Eu digo para o atleta chegar e encarar, deixar família, né? Então tem tudo um processo por trás que você tem que trabalhar antes para as coisas acontecerem, né? Pô, gente, a gente está aqui hoje na Carbone Fiat, mais uma vez você deu o espaço do café aqui para a gente fazer esse bate-papo bem bacana aqui com o Tarcísio e acompanha só um novo lançamento que a Fiat trouxe para o Brasil. Tarcísio, falando do teu projeto assim, de captador de talentos, isso arremete a alguma coisa do teu passado, de repente do teu início, de não ter tido alguém que desse uma base assim para criança da idade quando tu começou a jogar bola? Como é que surgiu essa tua ideia? Mas isso aí surgiu meio que naturalmente assim, sabe? E Pela pelas, paixão. a paixão e pelas as possibilidades que a gente tem, eu assim, de repente dar uma oportunidade para um atleta um atleta, um menino que queira chegar, sabe? Que tem esse sonho, né? Porque como eu te falei, eu fui por conta própria, né? Sim. E hoje é diferente. Hoje você tem todo um agendamento, então você tem que, né, tem que ter o conhecimento para onde você vai levar, porque o futebol também, nessa correria nossa aí do futebol, ela tem muitas coisas obscuras também, né? Coisas que não são legais também, né? Então a gente tem que ter todo um cuidado, levar na mão de uma pessoa de confiança, né? Pode pegar e levar em qualquer um, né? E hoje também o futebol, isso mesmo de categoria de base aí, cara, tá muito voltado à coisa financeira, cara. Entendeu? Muita coisa financeira, tem muita gente cobrando, e sabe, coisas que eu já não trabalho com esse tipo de coisa. Minha intenção peguei o atleta que porque quero levar para você ser um profissional, cara, né? Não é para mim me beneficiar disso, não. Entendeu? É o que mais tem hoje no país, isso aí, tá uma dificuldade muito grande, né? Para você chegar num clube grande hoje, tem que molhar a mão de alguém ou você já tem os caminhos que possa pular essa etapa? Rapaz, ó, em 2018, eu fui para minha cidade, saí daqui, fui pra minha cidade, ver meus pais, né? Estão lá indo. E tinha uma competição lá, rapaz. Competição de várias categorias. E eu fui assistir essa competição, rapaz, e dali você já vai vendo, pô, os meninos interessantes, né? Dessa competição, eu fiz uma captação ali comigo, abordava o menino pós-jogo, né? Ou o treinador. E nessa competição, na minha captação ali, eu tirei 7 atletas ali. 2 goleiros, um lateral esquerdo, centroavante, um zagueiro, um meia,
um meia muito bom e um atacante de beirada aí. Eu peguei esses meninos, o goleiro tinha 12 anos, um dos goleiros tinha 12 anos. Aí peguei, liguei para um amigo, ó, vi um goleiro aqui e tal, esse perfil, levei o menino pro Flamengo aí. Opa. O menino ficou 6 anos no Flamengo. Alisson Aguiar Santana. Muito bom jogador, rapaz, batia bem na bola, rapaz, um goleiraço, sabe? E levei o outro goleiro, eu levei para um time mais modesto, o outro já tinha 16 anos, levei para o Santo André. Ele não chegou lá no Santo André. Inclusive, quando ele foi, levei para levar para o Santo André, mas chegou lá um amigo, a gente tem o contato, aí levou ele para o São Bernardo aí. Acabou não dando certo São Bernardo, aí levou para o Santo André. Fechou lá o Santo André, deu muito certo. E os outros eu fui largando na Portuguesa Santista, sabe? Fui largando ali. Esse goleiro do Flamengo, agora ano passado, saiu do Flamengo. O menino não maturou e não cresceu, ficou com 1,84 m. Pequeno. O Flamengo, né? Pensou. Hoje ele está em São Paulo num time modesto, menor, né? E esse goleiro aí que eu levei para o Santo André, esse menino tem uma trajetória muito bacana, Gabriel Cabral. Esse menino hoje está lá no Famalicão, em Portugal. Foi para lá agora, aí tem 1 ano e meio, 2 anos. Ele ficou 3 anos no Santo André, 4 anos no Santo André, eu acho. Aí veio uma empresa importante, ele já estava numa empresa com um amigo meu, que a gente tem uma parceria lá, sabe? Aí veio uma outra empresa importante e pediu ele pegou ele, negociou com a empresa que ele já estava ali, e levou para o Ferroviário de Araraquara. Ficou meio um semestre lá, e agora foi emprestado para o Famalicão aí. Tá muito bem lá. Foi para o Sub-23, mas acompanha o profissional. O Famalicão é um time da primeira divisão de Portugal. Ele está bem lá, está muito bem. É um goleiro alto de 1,96 m. Oxe, gigante. Um gigante muito bom, rapaz, muito bom. Esse outro, que eu te falei que estava no Flamengo, muito bom também, mas o menino não ficou baixo aí. E agora também tem o que? Janeiro, fevereiro também. Em dezembro eu estava em Chapecó, fui jogar. Tinha a Copa Condá, estava lá com o time do Beija-Flor, a base, né? Também a gente viu alguns talentos lá. Daí um desses talentos que a gente viu lá, peguei, já liguei para um amigo de São Paulo, ó, tem um jogador aqui, perfil e tal, tal. Em 3 dias o cara já me deu o retorno. Em 3 dias o cara já me deu o retorno. Ó, eu tenho time tal, time tal e time tal. Vê com ele a família qual que ele quer ir. E o menino quis ir pro Goiás. Foi lá e tá lá no Goiás. Mas isso tem um envolvimento, esses tipos de olheiros assim, que tem acesso a esses teus contatos. A família vai conhecer o lugar onde fica, o contato é tudo com a família. Porque geralmente isso tudo é menor, né? Com certeza. Geralmente, esse aí, por exemplo, esse do Goiás aí, que já é distante, né? Bem distante, assim, a mãe foi junto. Ficou um período com ele lá de adaptação dele, né? Ele se adaptando. Graças a Deus ele está bem lá, desenvolvendo, né? Um menino novo ainda, já está numa categoria acima. Está na categoria acima, treinando na categoria acima, né? É um menino que nasceu em 2010, né? Um goleiro, 1,90 m tá já, né? Então ele tem 15, 16 anos, ele fez agora aí. E já está treinando com a categoria acima aí. E está num clube grande, clube bom, né? Tradição, time de história, né? E quanto à minha escola de futebol aqui também, rapaz, muito jogador talentoso aqui, né? Tem na nossa região muita coisa boa. Né? Em todos os ramos do esporte, né? No futebol de salão, no vôlei, né? Exatamente. Por isso que eu sempre fui a favor dessas associações, porque lembra isso um tempo atrás, quando não tinha, quanto talento desperdiçou. Desperdiçou. Por não ter onde ir, não ter onde jogar. Exatamente. E mas outra coisa importante, já pegando aqui, e nesse meio tempo, está se revelando também alguns bons treinadores, né? Sim. Porque nós ficamos um tempo, como você falou ali, sem dar importância para isso aí, né? Essa associação veio. E tem alguns companheiros meus aí que hoje são treinadores, alguns foram meus atletas, né? Chegaram para implementar mais, que tem bastante escola hoje de futebol também por aí, de salão, de campo, né? Fim de semana o Cassiano foi bicampeão português. Olha que maravilha, né? O Grito se dedicou, estudou, né? Exato, muito dedicado, né, rapaz? Que Portugal, o Seco hoje, o técnico do Salão do Vasco. Exatamente. Então, que veio do esporte da... Exatamente.
Então é tudo um conjunto, né? Um conjunto que as coisas estão dando certo através dessa associação aqui, né? As associações, né? Tu acha que pela posição que você jogava ali, meio de lateral, que você ficava mais, tinha uma visão melhor do jogo, isso ajuda você a ter uma visão melhor hoje como treinador? Ah, ajuda bastante, moço. É que eu sempre prestei bastante atenção nos meus treinadores, né? Eu tinha muita deficiência técnica, mas eu era muito dedicado, eu treinava demais, cara. Eu tinha deficiência técnica. Até que eu te falei que eu tive que migrar de uma posição para outra, né, para outra. Nós somos em 7 irmãos, eu sou o mais baixo da família, as irmãs são mais altas do que eu. Meu irmão, o segundo ali, 1,90 m, né? Faleceu agora, aí tem uns 3 meses, 2 meses, né? Então, vou ser um zagueiro, para mim ficava mais confortável, para mim, pela forma que eu jogava, sabe? Então, depois eu tive que migrar para outras posições. É claro, daí eu aprendi, né? São 3 posições que eu aprendi a jogar. Zagueiro, que eu acho que eu era de origem, né? Mas o perfil físico não ajudou. Aí lateral que eu aprendi e volante aí. Eu Qual migrei que você depois. ficava mais à vontade, que você gostava mais? Volante e o lateral. Zagueiro eu já... Entendeu? E aqui eu joguei de lateral quando eu vim. Depois eu fui já... vou aprender mais uma posição aí, né? Eu não tinha como... Daí eu fui para volante também, aprendi a jogar. Mas é com muito treinamento e muito esforço. Não foi fácil, tá? Quando tu veio para cá, quem que era o treinador? O Colombo? Não, o treinador, quando cheguei, era o professor Calixto Resta. Calixto Reesca. Isso aí. Quando tu ele seguido na rua aqui. Isso aí. Ele me ajudou bastante, rapaz. O Augusto, depois veio o Augusto. Nossa, o Augusto tirava o tempo dele, às vezes, para me ensinar lá, Tarcísio, vão cruzar. Tuf. Cara, esses caras são incríveis, cara, entendeu? Baiano. Os caras se dedicavam mesmo, rapaz. Né? E a gente tá aí agora, né? Com a nossa luta também, né? Para tá passando o que a gente aprendeu com os nossos treinadores para os nossos atletas ali, né? Associação, tem muita criança boa, cara, cada dia parece mais ainda, a gente está satisfeito com o trabalho aqui em Lacerdópolis, né? Lá no Beija-Flor também. Então, estou muito feliz, cara. A gente vai deixar aqui embaixo nos caracteres o perfil do Instagram do captador ali para o pessoal, os pais que quiserem entrar em contato contigo. Ali tem fotos, tem informações, tem bastante coisa bacana ali para tirar dúvidas, e quem quiser conhecer também entrar em contato contigo, né? Para ver em qual escolinha pode entrar e tal, né? Exatamente. Aquele elenco que quando você veio para cá em 1990 ali, quem que era o teu parceiraço assim, que você se identificou dentro do elenco? Na verdade, quando nós viemos do Rio, eu vim, provavelmente você vai lembrar de alguns nomes aqui, eu vim com o Aranha, que era o goleiro, não sei se você se lembra, o Rogério, centroavante. O Rocco. O Rocco fazia muito gol. Cara, ele era muito amigo do meu pai. Ele veio do Rio para cá, chegou no inverno, ele ficou com aquela rouquidão dele até a hora dele ir embora, né? Isso, exatamente. Muito bom jogador brilhante, rapaz. Nossa Senhora. Esse aí eu sempre falo, quando eu vejo ele, rapaz, você rasgou muito dinheiro, rapaz. Porque o cara é centroavante, fazia gol demais, cara. Muito bom, você se lembra, né? Sim, sim. Então, e me dedicava muito com o Rogério, com o Julinho, né? Correia. Nós formamos ali uma família ali. Até hoje a gente se encontra, cara. Correia, todo final de ano eles fazem os encontros deles lá em Concórdia. Aí me convidam, vou para lá, o Valmir, né? Então, rapaz, as coisas eram difíceis, mas nós fomos felizes aqui, né? Fomos felizes. A cidade nos abraçou, né? Já visto que até hoje a gente está aí, né? Feliz com tudo que aconteceu na nossa vida, rapaz. Na minha, particularmente, também, nossa Senhora, foi um sonho assim, cara. Quando cheguei aqui, né? As coisas aconteceram, sabe, Márcio? Não deu certo no futebol, mas a gente já migrou para outro caminho, rapaz, e as coisas deram certo, eu digo, no futebol jogando, né? Deram certo. A gente teve muito apoio aí, muita persistência também, né? E resiliência, né? Porque até e muitas coisas também que evoluíram, condições também, né? Onde vocês moravam ali embaixo da arquibancada, aquilo era terrível, né? Era úmido, era frio, era gelado, o gramado da Nova era ruim, né? Então, mas tinha jogos também que estádio lotado, o pessoal já sabe, sempre teve paixão pelo futebol, e hoje essa paixão está indo pro salão, mas aquele quesinho do campo ainda tem muita história de clubes que tiveram aqui, né? O Atlético, o Comercial.
Então o pessoal é muito saudosista com relação a essa história que o futebol tem aqui dentro. É, exatamente, cara, né? A gente... É aquilo, cara, do futebol, até para uma criança, para um pai, né? Uma família, para o atleta aí de base. É muito difícil você chegar lá no topo, tá? Aonde todos almejam, sabe? Chegar lá, um clube grande e manter lá dentro, né? Entendeu? Que todo dia você tem que matar um leão. E essas dificuldades que você mesmo citou aí, que nós passávamos ali, né? Questão de se acomodar, né? Se acomodar, de estar acomodado ali dentro daquele alojamento, né? Com dificuldade. Mas essa é a vida, né, cara? Sim. É a vida, né? Não Tudo dá tem um pra gente preço, reclamar, né? A gente tem que seguir em frente e lutar, né? E a evolução que o futebol teve também, né? Que em relação a gramado, a material. A chuteira hoje perto do quanto eu jogava, nossa, É, uma criança segura na mão, né? O exatamente. material da bola, né? Aquela bola pesada, a bola quem souber bater, ela dá um efeito diferenciado. Então isso cada vez vai evoluindo muito e muito mais, né? Isso é bom demais, né, rapaz? Essas tecnologias que tem hoje aí também dentro do esporte, né? Sim. Ajuda bastante, né, cara? Então, né? E a própria Copa do Mundo aí, né? Você veja bem como, né, o jogo tá rolando legal, Sim. não tá parando muito, cara. Futebol, muita, né? Muito cai-cai, muito seguro, mata-tempo. Hoje já tá mais dinâmico, né? E quando tá dinâmico é porque tá melhorando, né? Coisa que eu nunca mais tinha visto falar é reversão em lateral. Cara, acho que eu já vi uns 2. Hoje ele apitou, 5 segundos, não bateu, Já muda. Então já Exatamente. começa a diminuir É porque o cara pega a bola, bota dentro da camisa, agora tá assim, né? Bota dentro da camisa para enxugar a bola. Já foi alguns segundos Sim. ali, né? E é Aí precioso, joga no né? chão, pega, vai lá atrás, dá uns passos atrás para pegar a velocidade e força, impulsão, que seja lá o que for, para. Então, já. Ele queima ali uns 30 segundos para um lateral, 10 lateral. 15 no- Exatamente. Já come bastante Já vai- tempo, né? E outra situação também que eu acho que o Brasil é diferenciado nisso, né? O VAR. Ah, chamou o VAR, vai todo mundo em cima do VAR e perde lá um tempo. Pô, hoje o futebol europeu chamou o VAR, ele vai lá, ninguém fala nada, alguém reclama, apitou e segue o jogo. Perde 2 minutinhos. No Brasil chega a perder 6, 7, 8 minutos para uma consulta, né? E depois, no desconto que vem, não consegue. Compensar, né? Não consegue. É um pouco a nossa cultura. Nós precisamos aprender a se disciplinar um pouco mais, né? Um pouco mais, não, bastante, né? Sim. Nós temos que se disciplinar um pouco mais para as coisas acontecerem melhor, né? Porque você veja bem, tá lá o árbitro apitando. Tem todo torcedor contra, mais os jogadores, mais comissão, aí complica, né? O cara é ser humano, né? Sim. Isso aí a gente tem que entender, cara. Por isso que eu nunca tive muita complicação com a arbitragem, assim. Fui poucas vezes expulso, muito pouco, né? A gente tem que entender o lado humano da coisa, né? Porque você veja bem, às vezes no VAR a gente não consegue chegar a uma conclusão. E como que o rapaz ali, só a arbitragem vai estar olhando e Exatamente. difícil, mesmo sendo em 3, 4 que seja, né? É outra situação também que a gente deixa indignado é você ver comentarista de arbitragem que só dá opinião depois que vê o replay. Fica fácil. Não, e dá uma malhada no árbitro, né? Pô, mas ele não tá vendo o que tu tá enxergando aí, né? É bem diferente. É tudo mais rápido hoje também, né? Exatamente. Hoje você acha que o futebol, no real, assim, o que tá faltando? Por que o brasileiro perdeu um pouco daquela... É culpa, a maioria das vezes, do treinador de não deixar o jogador talentoso chamar o jogo para ser e decidir, ou é mais força que está sendo imposta no futebol? Rapaz, você entrou num tema bacana aí, rapaz. Gente que trabalha com categoria de base, eu vejo isso como um problema muito sério já lá embaixo, tá? O que acontece, cara? Hoje, os pais, aqui principalmente na nossa região, né? Antigamente os nossos pais não tinham tempo para acompanhar a gente. Hoje os pais estão ali acompanhando, né? Então o menino tá lá jogando, o menino dá um drible, 2, tá? Daí já tem um lá fora que já taca a bola e tal. Eu já não uso isso. Eu deixo jogar. Entendeu? Eu deixo jogar. Quer ir pra cima, vai. Porque o menino tem que reinventar. É assim que ele vai aprender. Nosso futebol sempre foi isso, né? Exatamente. Aí taca a bola e tá lá um pai. Daí o menino já ouve, já inibe o menino. Na próxima o menino já vai meia boca, entendeu? Mas isso aí acontece bastante, rapaz. Então eu não uso essa palavra de ficar usando. Taca a bola, toca. Eu deixo jogar. Você tem talento, use, né? Exatamente. Tá. E veja bem, tem alguns que já têm uma dificuldade, né? Que já não nasce meio com o dom, né? E tem outros que já nascem com o dom, entendeu? Aquele que nasce com o dom sempre vai sobressair, né?
entendeu? Aquele que já tem a dificuldade, a gente tem que ver os dois lados. Então, você tem que deixar o menino trabalhar para o menino ir desenvolvendo, né? Que é assim que desenvolve o futebol. Até mesmo ali já chega na categoria sub-17, sub-18, tá a fim de ir para cima, vai para cima. A gente não fica ali mandando, né? Inibindo o garoto para jogar. Tá? Ele tem a responsabilidade dele ali, né? Entendeu, Márcio? Então isso aí é uma coisa que tá... É meio que você anular o talento do guri, né? Bloquear isso dele. Bloqueia. Eu vi uma entrevista do Luxemburgo Bloqueia. falando sobre isso, que quem acabou com esses talentos do futebol brasileiro, não tem que pegar e driblar para cima, é muito poucos hoje, né? Não tem coragem. Foi os próprios treinadores. Exatamente. Que não deixavam o talento, que pega, toca, pega, toca, pega, toca. Tem uma hora que a defesa, como o Brasil e Japão, o Japão fechou a casinha Fechou, ali, não tinha o cara para romper. faltou alguém com talento para partir para cima. Para romper, quebrar Naquele linhas, toque né? de bola ali, não... Não fica. E fica ali, vai para direita, vai para esquerda. Foi 10, 15, 20 minutos assim de jogo hoje, ou até mais. Né? Sai para um lado, para o outro. E o Japão, em alguns momentos, né? Principalmente no primeiro tempo, com a linha baixa dele ali, né? E esperando para sair para um possível contra-ataque. Né? E acabou dando certo, né? Uma falha ali que, né? Mas essa questão nós temos que trabalhar também com a família, né? Família, com os treinadores também que estão vindo para deixar jogar. Muitas vezes não tem fica pai inimigo, errou, meu filho, nossa, errou, vamos de novo. Vamos novamente, pega a bola, tomou o gol, bota lá no meio, vamos jogar. Porque tem pai que priva assim o talento do filho e tem uns que acham que o filho é um craque, não é? Tem muito disso aí, né? Dificuldade danada, isso aí está atrapalhando bastante o futebol, né? Nós temos que mudar aí, né? Porque senão vai chegar o ponto aí que igual nós estamos vendo essas 24 anos, né? Que nós estamos tendo essa dificuldade em Copa do Mundo. Jogando contra times europeus. Olha a dificuldade que a gente tem encontrado aí nessas competições, em clubes, né? E seleção também, né? E tu vê uma Itália, quantos anos já fora de Copa do Mundo? Não dá para entender, Não dá para entender, né? Sempre foi bicho-papão, né? Sempre muito forte, né? Time difícil, duro de ser batido, né? Então a gente tem que ver onde está o erro também, né? De tudo isso aí. Porque até você vê no futebol mundial hoje, né? Você não vê um craque italiano que surgiu, uma revelação italiana, né? Não tem, é tudo então, sul-americano ou africano. Ou africano. Ó, a seleção da África, então na Copa do Mundo é uma surpresa, mas... Exatamente, cara. E tá ali a França, cheia de jogadores ali, mas muitos dali não são franceses de nascer em outros países e estão ali, eles estão, né? Migrando ali, né? Migrando para ali. E outros países também, né? Mas é bacana, cara. Bacana, vamos torcendo aí para as coisas mudar, né, cara? Que precisa vir lá de cima, né? E as pessoas que trabalham com futebol também, que a culpa é nossa aí, né? Sim. Mas dá tempo de corrigir ainda, né? Dá, e tem tempo, para deixar o menino brincar. Às vezes fala, ganhou de 5 ou perdeu de 10, é a mesma coisa. Amanhã é outro dia, tem mais amanhã. Exatamente. Né? Bom, Tarcísio, obrigado pela tua participação, por aceitar o nosso convite. Tarcísio, que é um amigo de longa data, chegou, já sabe, em 1990, eu era pirrarinho, já estava incomodando lá dentro. Incomodando você, Júlio. Então a gente tem uma amizade muito boa assim. Obrigado pela tua participação, tá? A gente agradece por pessoas assim que o pessoal tá nos cobrando. O pessoal do futebol, quando eu trouxe o Barreto, traz mais gente, traz o Tarcísio que tá aqui pertinho, é parceiro, ele vem. Certo. Então agradeço, obrigado mesmo, atendendo o pedido de muita gente, tá aí a fera. Só curtir agora, compartilhar, deixar seu comentário aqui e levar para frente o trabalho que a gente vem oferecendo aqui. Sucesso no teu trabalho, obrigado pela tua participação, meu. Vem já agradecer o amigo pela oportunidade, né? Conversa muito bacana, né? Eu estou muito feliz também por estar aqui com vocês, né? Só agradecer aí, vamos seguindo em frente, né? Muito obrigado aí pela... Ô, gente, esse foi o episódio número 51 do nosso podcast Papo Reto com Márcio Pozzobon. Se inscreve no canal, tá? Já deixa a sua curtida aí, que para nós é muito importante. Agradecendo aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palágio Pozzobon Representações, Cláudia Pozzobon Massterapeuta, Academia Vida e Saúde e Irmãos Cancelli, nosso patrocinador master há mais de 50 anos, presente nos melhores eventos. E a gente encerra com um recadinho de Irmãos Cancelli para você. Até a próxima! Irmãos Cancelli, distribuidora de bebidas Coca-Cola para Joaçaba e toda a região. Trabalhamos com Coca-Cola, Monster, Powerade, Del Valle e cervejas como Kaiser e Eisenbahn.
e muito mais. Venha nos visitar ou faça seu pedido agora.